Olá, tudo bem? Está começando mais um Pod Andersen. Obrigado a você que está acompanhando a gente aí. Aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações e o tradicional sininho para você receber toda vez a nossa programação no seu telefone, no seu computador, enfim. Hoje nós temos uma convidada muito especial, a deputada estadual Janaína Riva, que já está aqui com a gente. Tudo bom, deputada? Tudo jóia, Andersen. Bom dia, boa tarde, boa bom noite. Dia, boa tarde ou boa noite. O podcast fica 24 horas no ar, né? Mas é um prazer imenso estar aqui com você, viu? Não querendo transparecer a idade, mas sou sua fã desde menina, tá? Te acompanho, te sigo, te assisto. Gente, é uma honra. Então, fico super feliz de estar aqui junto com você, sei da qualidade do seu jornalismo, é um prazer para mim, viu? Eu já peguei alguma vez no seu pé por falar nisso? Nunca, graças a Deus. Acho que é por isso que eu gosto de você, senão eu odiava. Não, na verdade, eu brinco assim, o pessoal fala, pego no pé, mas eu nunca pego no pé, eu falo para os mais novos, né? Você não pode pegar no pé de ninguém para ofender as pessoas, né? Não, eu nunca vi você fazer isso. Na verdade, seu jornalismo sempre foi muito ético, sim, né? Sim. E fazer crítica, isso é normal, acontece, né? Nós estamos expostos, atuando politicamente, então a gente está sujeito a isso. Mas eu nunca vi realmente você fazer nenhuma crítica assim que fosse ofender a honra ou fosse uma crítica pessoalizada a alguém. Nunca vi isso. E se faço, me provarem que eu fiz, eu peço desculpa. Eu não sou desse cara, não. Isso eu aprendi também. Eu também sou boa de pedir desculpa. Que eu já fiz também. Eu ia falar para você, eu já dei alguns foras também, sabe? Eu também. E que eu acabei tendo que pedir desculpa. Mas também pedir desculpa, eu acho que você sai até maior, né? Sim, sim. Faz bem, né? Faz bem, faz bem. Muito bem. Você conviveu a vida inteira dentro da sua casa. A gente convive, óbvio, naturalmente, com a política no nosso dia a dia, mas você conviveu literalmente com a política desde pequena dentro de casa. Muita gente ia falar assim, pô, mas ainda vai querer continuar sendo política agora do outro lado. Como é que foi essa relação? Cara, e na verdade, assim, convivi não, né? Convivo diariamente até hoje, assim, dentro de casa, esse é o assunto da minha casa. Meu pai, eu sempre falo, é um animal político, então ele não enjoa de falar desse assunto. Agora, casei também com o Diógenes, que é filho do senador Wellington. Na casa dele também não é diferente. Algumas visões diferentes, talvez, um do outro. Mas é um assunto que, para mim, como você disse, desde pequena, é um assunto do meu dia a dia, da minha rotina. Antigamente, a gente tem que lembrar que não tinha rede social, não tinha celular, era tudo mais difícil. Então, minha mãe e meu pai carregavam a gente para tudo quanto é lugar. Eu tenho memória, para você ter uma ideia, de quando ia apurar a votação, por exemplo. A gente ia para aqueles ginásios, apurava lá, voto de cédula. Você lembra disso? Era voto de cédula. Demorava. Então, a gente ia para o ginásio, passava, às vezes, 2 noites dormindo no ginásio. Porque minha mãe queria ficar lá do lado do meu pai. Aí, ficava com medo de deixar a gente em casa, porque a política, antigamente, também, você sabe, ainda é, mas melhorou muito. Era muito violenta, muito agressiva, né? Era muita ameaça. Ainda mais no início aqui do Estado. Morreu muita gente, você sabe disso, por conta de política. Minha mãe tinha medo. Ela levava eu e meus 2 irmãos, a gente dormia lá, aí tinha comício, nós íamos junto com a minha mãe, andava no colo de todo mundo. Minha mãe conta que ficava em cima do palanque, naquela época ainda tinha o palanque, que até o palanque agora praticamente foi excluído, né, do cenário. Hoje a coisa é mais roda de conversa, né, mais bate-papo. Antes tinha o palanque, tinha show, tinha tudo. Minha mãe fala que ela ficava olhando lá onde que a gente estava, no colo de quem que estava, porque ia passando de mão em mão. Então a gente cresceu nesse ambiente, né? E hoje, dentro de casa, qual que é a diferença? É completamente diferente você viver nesse meio e você ser o protagonista. Eu acredito que ser o protagonista seja menos difícil para mim do que é para minha família, porque a mãe sofre muito mais, o pai, os irmãos. Quando a crítica é para mim, a filha, que a minha está aqui hoje junto com a gente, a Sofia, aqui na entrevista, sofrem muito mais. Eu gosto de ser a protagonista, não tenho problema de brigar, de entrar em discussão e tudo mais. Agora, que eu amava também ficar nesse bastidor, de não ter a responsabilidade de agir e de ser, e só apoiar, carregar a bandeira, gritar, trabalhar nesse bastidor. Você gostava, né? Amava, amava. Os meus 2 irmãos, por exemplo, eles amam o bastidor da política. Trabalhar com política, pedir voto, fazer isso, os 2 amam. Mas não pede para eles serem candidatos a alguma coisa. Não querem de jeito nenhum. Então, comigo também foi meio na marra, sabe? Meu pai apareceu e falou, olha, vamos fazer uma reunião aqui com um grupo político, tudo, vamos escolher um candidato. O que eu fui pensando, Anderson? Falei, olha, ou vai ser meu tio que foi prefeito de Juara, ou vai ser meu tio que foi prefeito de Itabaporã.
vai ser um homem da família, né? Até porque a participação da mulher era pequena, continua pequena, mas hoje a mulher ganhou muito mais espaço do que naquela época. Eu digo aquela época, 10 anos atrás, né? E aí, na reunião, todo mundo conversando, meu pai, olha, quem tem perfil é a Janaína, a candidata tem que ser ela. Ela tem perfil, ela... Eu, meu Deus, mas será? E eu trabalhava já ali com ele, mas só ajudando, no bastidor. E pensei, bom, vou nessa, né? Primeira campanha minha, ele vai fazer tudo mesmo. Pensava desse jeitinho, aquele jeito de filha. Pô, meu pai vai fazer tudo para mim, vai dar tudo certo. E aí, foi realmente assim, acho que muito mérito dele. Eu brinco com ele que 99,9% da primeira eleição, mérito 100% dele. E aí, depois... Aí você sabe a história, acabei tendo que percorrer isso sozinha, meu pai enfrentou muitas dificuldades, e aí tive que crescer apanhando, que eu acho que é assim que a gente cresce mesmo, com as dificuldades fui aprendendo a sobreviver. Mas ali. Você tirou de letra, mas né? No começo, Anderson, eu odiava. No começo eu falava assim, não, pra que eu tô no meio dessa loucura aqui, um período político de Mato Grosso muito turbulento, de muita dificuldade, o governador à época em exercício, né, era o ex-governador Pedro Tax, e ele era muito afoito, assim, por uma política que era agressiva, que era de muito falar mal dos outros, que era de muito medo, colocar medo nas pessoas, assim. E aquilo eu lembro que eu ficava naquele ambiente hostil, era um ambiente hostil, eu tinha medo daquilo, medo. Então, no começo, para mim, foi bem difícil. Até eu pegar gosto, acho que foi uns 2 anos, assim, que aí depois de 2 anos eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Não, 2 anos do meu primeiro mandato. É que aí eu era líder de oposição de ninguém, praticamente. Juntou depois, junto comigo, esteve o deputado Zeca Viana, aí entrou o Emanuel na época, Emanuel Pinheiro. Não sei se eu estou sendo injusta aqui, mas não estou lembrando assim de outro nome que tinha esse protagonismo lá na Assembleia de oposição, mas nós éramos em 3, 4, no máximo. A super oposição. Como eu disse aqui para você, eu era líder da oposição, a oposição que eu era líder era eu mais 1, mais 2. Mas aí, a hora que eu vi que isso começou a surtir efeito, que o governo começou a degringolar, aí as pessoas começaram a compartilhar muito vídeo meu criticando. Eu lembro até que tem uma foto para mim que me marcou. Eu não tenho ela aqui, depois vou ver se Felipe acha ali ela pra gente. Mas um cara no estádio assistindo um jogo de futebol e me ouvindo aqui. Olha só. Tava dando uma esculhambada no governo e ele me ouvindo. E pegaram uma foto, assim, bem dele me assistindo. Eu acabei virando naquele momento, assim, uma referência. E aí eu falei, poxa, agora eu vou fazer, quando vier a pesquisa para deputado estadual, para minha reeleição. Se eu estiver bem, eu vou. Se eu não estiver entre os 3 primeiros, 4, 5, assim, eu não vou disputar, porque é desgastante tomar. A primeira pesquisa eu já apareci em primeiro. E com esse trabalho enxuto, equipe muito enxuta, mas de muita autonomia, muita independência, chamou a atenção das pessoas. E aí aconteceu de vir essa eleição que eu acabei sendo a deputada mais votada na minha reeleição. E por que você pegava tanto no pé do Pedro Tax? O Pedro Tax era o seguinte, ele vem, as pessoas achavam que eu tinha problema com ele porque ele tinha um problema com meu pai no passado. Mas isso não é verdade. No começo do governo dele, eu cheguei a procurá-lo, querendo fazer parte da base, porque naquele momento todo mundo achava assim, ó, o Pedro Tax vai ser governador, vai ser presidente da República se ele quiser, ele é capaz, ele realmente é muito inteligente, mas as pessoas achavam que ele faria uma gestão, que seria uma gestão tão maravilhosa, que ele poderia ser um presidente da República, um vice-presidente da República. Acho que você lembra disso, ele ia em alguns lugares, teve uma vez que eu me lembro que ele foi na Musiva, e eu estava lá num show, ele entrou lá aclamado, as pessoas gritavam o nome dele, eu acho que era um show de Chitãozinho Chororó, não lembro. Gente, esse cara é um fenômeno, né? Fui um dia, marquei para conversar com ele, fui lá, falei, olha, apesar de você ter tido problema com meu pai é meu pai, eu estou aqui, se você quiser pensar em construir uma parceria e tal, para eu estar na base do governo. E ele assim, me desdenhou, ele fez pouco caso, falou que não tinha interesse. Fávaro, na época, queria me expulsar do PSD, acho que você lembra disso. Eles com muito, assim, muito aquela querendo se vingar de todo mundo que viveu a política lá atrás. E isso, eu, por ser filha, estava também nessas pessoas que eles queriam, naquele momento, exterminar da vida pública, né? Então, eu vivi isso, e aí, quando isso aconteceu, fui lá, ele não quis o apoio e tudo mais. Não fazia oposição por oposição, nos primeiros meses deixei a coisa acontecer. Aí, quando começaram a surgir as primeiras denúncias e tudo, aí eu falei, bom, então aqui tem um espaço para fazer uma oposição. Não sei se vai ser a melhor das oposições, né? Isso vai depender de como o governo vai andar. Você sabe que para a oposição ir bem, o governo não pode estar bem. Então, assim, como o governo começou a ir muito mal, a oposição sobressaiu muito. Né? Diferente agora, por exemplo, você vê uma comparação do que aconteceu lá atrás, o que aconteceu agora com o governador Mauro Mendes, por exemplo. Reelegeu praticamente toda a base
18 deputados, praticamente todos reeleitos. Lá atrás, quando houve esse problema da gestão do governador Pedro Táxi, os deputados que o apoiavam também, teve um limpa na Assembleia, trocou 14 deputados, reflexo. Aí você ficou sozinho. Aí a oposição ficou forte, que era eu, né, o deputado Allan Kardec, o deputado Zeca Viana, essa turma, então a oposição se fortaleceu. Bom, mas voltando um pouquinho atrás, como é que surgiu a ideia, então, você falou que foi coisa do seu pai que disse, é você que será a política da casa, mas como é que foi, quando foi isso? Você tinha quantos anos quando surgiu a primeira conversa? Foi logo na sequência? Como é que foi? Quando criança, eu queria ser política, né? Porque eu via meus tios prefeitos, meu pai deputado. Você era daquelas que imitavam? Imitava a Zilda Pereira Leite, que eu era fã dela, porque só tinha ela de mulher naquele período, praticamente. Eu não me lembro se era só ela ou se era ela e a Séries. Só como a Séries brigava muito com meu pai, eu tinha assim, meio restrição com ela. Mas a Zilda, eu lembro que era uma pessoa que eu imitava. Eu sou a Zilda, ia fazer brincadeira, eu sou a Zilda e tal. Nem tinha tanta relação com ela, mas por ser menina, eu não identificava. Com 8 anos, meu pai conta isso em Juara, eu falei, eu vou ser prefeita, vou sentar nessa cadeira aqui, que meu tio Priminho era prefeito lá. Então, eu tinha, assim, essa vontade. De ser prefeita de Juara. De ser prefeita de Juara, mas não tinha um pingo de noção do que era. Quando eu comecei a trabalhar com meu pai, que via como era a vida, aquela correria, aquela coisa, eu não tinha mais tanto aquela vontade que eu tinha lá no passado, né? Porque meu pai viveu a política de um jeito muito desgastante. Todo mundo comenta. Seu pai chegava às 5h30 e ia embora às 11 da noite. Eu falo, meu pai, eu não sou assim. Eu vivo para minha família, eu tenho horário para almoçar, eu tenho horário de manhã para mim. A gente comentava aqui no bastidor, horário para malhar, horário para isso. Quando não quer, não faz. Até porque, Anderson, eu tenho 3 filhos. Se eu não tiver um pouquinho de disciplina, eu perco o controle da minha casa, que para mim... E você também é da igreja, para mim é o mais importante, a minha família está bem. Sim. Se minha família estiver bem, eu vou estar bem também, profissionalmente falando. Agora, se a minha família estiver desestruturada, não tem como eu estar bem na minha profissão. Não tem como ser uma boa política, ter uma boa atuação, se minha família estiver toda degringolada. Se a sua cabeça estiver em casa. Né? Então, meu pai tinha minha mãe, e eu não tenho a minha mãe dentro de casa, eu tenho o Diógenes, mas que, é lógico, tem as suas limitações. Nós também comentávamos aqui antes, né? A mulher, ela exerce multifunções, ela tem multitarefas. Uma só e olhe lá, né? Pois é, aí já é mais difícil executar, né? Eu nem cobro tanto do meu marido, porque eu entendo também que essa questão cultural, histórica, tudo, óbvio que ele já é de uma geração que ajuda muito mais, é muito mais parceiro, quando eu preciso, fica em casa com as crianças e tudo, mas eu sei também que ele tem as limitações dele, não é igual a mãe, sabe? Às vezes eu tô viajando, quando eu chego em casa... E ele fala, tá todo mundo bem, as crianças estão bem. Eu olho a foto das crianças e falo, olha, eu tô achando que o George tá gripado, essa cara dele é de gripado. Será que ele tá gripado? Tipo, se tá gripado, na cara dele ele não viu. Então, essa é assim, sabe? Então, eu já aprendi a lidar com isso também. Quando meu filho era pequeno, ela falava assim, vou deixar vocês dois sozinhos em casa. Eu falei, não, pode ir que fica tudo bem. Ela chegava em casa, tá tudo bem, eu falava, tá tudo ótimo. Na hora que ela abria a porta da casa, a casa tava virada de cabeça para baixo. É isso. A percepção de vocês de estar tudo bem e de estar tudo organizado é muito diferente da nossa. Né? Então, assim, eu já aprendi a lidar com isso. Eu falo para as minhas amigas, sempre eu falo, olha, eu não brigo dentro de casa com meu marido. Eu evito ao máximo, assim, qualquer tipo de discussão. Porque essa sanidade, tudo da família, sanidade mental, ela faz muita diferença para mim no meu trabalho. E eu noto, assim, que quando as coisas em casa estão fluindo, as crianças estão bem, meu desempenho também é muito maior. Ao mesmo tempo, quando tem um filho doente, quando você tem qualquer tipo de problema, o desempenho também cai. Então, você fazer esse equilíbrio aí, que eu acho que é o segredo para você conseguir ter sucesso. Você precisa estar feliz nos 2 ambientes. Não tem como você focar só na política, você é uma deputada extraordinária, se eu for uma péssima mãe, uma péssima esposa. Então, tem que ter um meio... Onde você tem que ser deputado e uma boa política em casa, na sua opinião. Casa. Sem dúvida, em casa. E eu falo isso para os meus colegas deputados. Às vezes eu vejo assim, eu falo, gente, olha, é importante você estar em todo lugar, tudo, mas você não pode esquecer sua família, você não pode esquecer seu filho, porque o tempo não volta atrás para isso, sabe? A política você pode retomar depois, tem como você desacelerar um pouquinho, depois você acelerar no período pré-eleitoral. Agora, não tem como você fazer isso dentro de casa. Dentro de casa time, especialmente com criança, você sabe disso, para ajudar a criar o caráter, a personalidade do seu filho, isso precisa de dedicação. Bom, você enquanto criança veio para a vida pública, política, como é que foi quando começaram
vamos falar entre aspas, a perseguir seu pai politicamente. Não estou falando dos erros, não. Mas porque a política tem esse lado de perseguição, de oposição, de as pessoas querendo derrubar, que é uma coisa, vamos dizer assim, natural da política. Para a família, para os filhos, como é que era enfrentar vendo o pai, às vezes, sendo perseguido, tentando ter a imagem dele achovalhada? Como é que era isso? Horrível, né? Horrível. Horrível porque... dentro da escola, as crianças tiravam sarro, a gente convivia muito com isso. E meu pai era uma pessoa muito polêmica, também sempre foi de muita opinião, né? Não que eu não seja, né? Mas eu sou, acredito eu, que eu sou um pouco mais comedida nisso, mas meu pai sempre foi o estilo de fazer política, não é à toa também. O recorde de votos aqui no estado é dele, né? Eu fiquei em segundo lugar, mas ele era uma pessoa muito agressiva politicamente falando. Então, despertava muito também essa rivalidade que você está falando, esse tipo de discussão, assim. Então, a gente não gostava. Ao mesmo tempo, a gente sempre foi muito orgulhoso, assim, da postura dele, né? Enquanto político, a gente acompanhava que dentro da Assembleia, a liderança dele era uma coisa que nós, como filhos, admirávamos, a dedicação no seu dia a dia e tudo mais. Mas a gente não tinha pai dentro de casa, assim, eu sempre falo isso para ele, falo, olha, eu lembro que você não ia em festa junina, não ia, às vezes, em dia dos pais, estava viajando no final de semana, não tinha, assim, esse acompanhamento tão de perto dos filhos. E ele hoje se arrepende disso. Por isso que eu também acho que a minha postura é diferente nesse sentido, porque eu vejo os erros que ele cometeu e tento acertar, né? Porque isso que é legal. E onde ele acertou, eu tento continuar acertando. Então, esse equilíbrio aí, que na minha opinião, ele é importante para mim. E ele fala muito isso para mim, Janaína, eu me arrependo de não ter acompanhado vocês, eu não vi vocês crescerem. A hora que eu vi, você já estava casando, seu irmão também já estava saindo de casa. Então, para ele, a vida dentro de casa voou. Né? E ele se dedicou mais à política. Eu tento fazer os dois, como eu te disse aqui. As pessoas perguntam para mim, como que faz para ir bem na política e dentro de casa? Não faz. É impossível estar 100%. 100%, como toda mulher que trabalha fora. Na verdade, acho que na política é pior ainda, porque vocês não param. Desde que acorda até o fim do dia. Não, até... Você se policiar, Anderson, para você dar atenção para sua família. Às vezes eu penso assim comigo, poxa, eu não posso gritar com a minha filha quando ela fala alguma coisa para mim ou com os meus filhos, porque eu não faço isso com um estranho. Por que eu vou fazer isso com os meus filhos? Aí até o filho fala, pô, mãe, na Assembleia eu nunca vi você gritar. Exato. Na Assembleia eu nunca vi você maltratar ninguém. Você é tão simpática com todo mundo, comigo, que sou seu filho, você vai me maltratar? Então, assim, eu tento ser também, exercer aquilo que eu falo dentro de casa também. Eu tento ser isso dentro de casa. À noite, eu tento colocar para deitar, especialmente o José, que não dorme sozinho, fazer uma oração com ele e tudo mais. Então, assim, eu vejo que isso na política faz toda a diferença para mim e vejo que essa estabilidade que eu construí aqui na minha vida pessoal, ela gera frutos, inclusive políticos. Muitas mulheres me apoiam e falam, nossa, eu acho sua família linda, eu voto em você porque eu acho você uma super mulher e tudo. Às vezes ela nem acompanha tanto a trajetória política, mas ela acompanha nas redes sociais a trajetória pessoal. E ela tem admiração por isso porque ela se identifica. Poxa, eu na minha casa sou assim também. Eu não consigo ser perfeita em tudo, mas eu tento dar meu melhor. Bom, como é que foi a cobrança por você ser filha de quem você é? Teve muita cobrança? Ah, muita. No começo eu só respondia perguntas sobre meu pai. No início era só isso, era o dia inteiro isso. Até que a própria imprensa, aí que eu acho também que está a diferença, a própria imprensa começou lidando comigo no meu dia a dia a ver que realmente eu tinha uma personalidade diferente. Mais jovem, de outra época. Então, assim, a gente já vem num mundo que é um mundo muito mais virtual, muito mais tecnológico, e o meu menos do que o dos meus filhos, mas a gente já vem numa evolução também. Hoje tudo exige mais transparência, você sabe disso. Antigamente não tinham os órgãos de controle, isso não existia. Então, até para um projeto, quando ele era votado na Assembleia, não tinha transmissão pela TV, não tinha transmissão pelo Facebook, pelo Instagram, não tinha nada disso. Aliás, eu acho que foi você falou um tempo atrás sobre isso, né? Falou, tem um monte de gente que fala com meu pai, mas teve esse mesmo monte de gente, foi um monte de gente que fez coisa errada junto com ele. Exatamente, não, e agora quer se fazer de puritano, sabe? Que viveu tudo isso, que apoiava tudo aquilo que ele fazia, achava como ele achava que aquilo não era nada demais, e hoje quer se fazer de santo. Então, eu fico abismada quando eu vejo alguns caras, especialmente ex-deputados, querendo falar mal dele, apontar o dedo para ele, sendo que o dedo é muito mais podre do que
que o dele. Então, isso eu acompanhei lá de dentro também. E eu sempre falava para os deputados, gente, nós podemos fazer uma política olhando para o futuro, sem proteger o que aconteceu no passado. Deixa a justiça correr aqui para trás, os encaminhamentos serem dados que deve ser dado, mas sem toda hora ficar remoendo, porque era uma cultura política diferente, era uma cultura que não tinha, como eu vou te dizer, não tinha limite nenhum. Não tinha limite nenhum. Esses dias eu conversando com o Júlio Campos, né, que é meu colega hoje, deputado estadual, e ele comentava comigo, ele falou, Janaína, na minha época de governador, eu assinava o cheque, eu levava o cheque na mão do prefeito, não tinha prestação de conta de nada, assim, porque não tinha ainda, como a gente disse aqui, até o controle bancário era feito à mão. Eu sei porque meu pai foi bancário, tudo ele conta pra mim, fala, Janaína, depósito, que entrava, que saía, era no lápis. Livro de capa preta. Com isso, era no lápis. Então, assim, as coisas não tinham um padrão, não tinha uma legislação a ser seguida, não tinha... Era tudo meio bagunçado mesmo. Então, hoje é que a gente tem que ir mudando isso, e a gente tem feito isso, acredito eu, aos poucos, não é também uma coisa radical, ó, gente, agora vai acabar todos os benefícios que tinham, zerou. Não, mas vai morrendo os benefícios que tinham no passado com as aposentadorias, vai morrendo os benefícios que tinham agora com as pessoas que já estavam estabilizadas, isso vai acabando, e no futuro não vai ter mais. Eu penso isso, eu sempre falo, às vezes eu vejo alguns discursos, por exemplo, contra concurso público. Você fala, gente, isso não existe. Primeiro que muitos sempre terão que ser concursados e estabilizados, especialmente segurança pública. Para quem quiser fazer, né? Perfeito, mas alguns como segurança, por exemplo, nunca vai poder não ser concurso público. Precisa ter ali uma relação de continuidade, até para que a pessoa tenha mais responsabilidade com as suas ações. Então, aí eles falam, mas não, mas tem muita mamata, mas as mamatas estão todas acabando. Então, vamos olhar para frente pensando em leis para mudar essa realidade. Agora, chegar aqui, vamos acabar com isso aqui, não é assim, pô. A pessoa fez o concurso público, entregou a vida dela nisso. Agora ela está com 60 anos, 65 anos, aí você vai mudar toda a regra do jogo, ela fica sem nada? Então, é esse bom senso que eu acho que a gente precisa ter na vida pública, né? Sabe que, pelo menos para mim, eu não sei se foi para todos, o divisor de águas, de separar você do seu pai, foi uma fala sua, e não sei se você vai se lembrar, que perguntam para você sobre o seu pai, e você fala assim, pô, meu pai é meu herói. O que ele fez de errado, problema dele, você falou. Mas ele é meu herói. Para mim, esse foi uma palavra-chave sua que eu me lembro até hoje. É lógico, porque as pessoas, elas querem me provocar, assim, quer dizer, ó, você quer ficar bem politicamente, fala mal do seu pai. Que isso, eu falar mal do meu pai é um pecado que eu estou cometendo. Inclusive, vai contra os 10 mandamentos e da Bíblia, e é uma coisa que eu jamais faria. Mesmo você falar, Janaína, você vai virar governadora, você falar mal do seu pai. Nunca vou fazer isso. Eu falar mal do meu pai, que tipo de pessoa sou eu? Do homem que me deu a vida, o homem que me criou e tudo mais. Ninguém é perfeito, todo mundo tem seus defeitos e tudo mais, mas eu coloco na balança as coisas que meu pai fez de bem e fez de mal, ainda vejo que meu pai é uma pessoa muito boa e sempre foi de bom coração. Todo mundo que precisou disso, dele, quando eu encontro, quando eu estou viajando, comenta comigo. A gente não escuta ninguém falar mal dele, né? Eu, pelo menos, não conheço. A pessoa, quando me encontra no interior ou aqui em Cuiabá, fala assim para mim, eu já vi vários casos, seu pai salvou minha vida, nossa, eu precisei dele, ele mandou uma vez um avião buscar, eu estava perdendo a perna, eu ouço relatos desse aí quase todo dia. Então, por que eu vou ficar falando mal do meu pai? Meu pai responde pelos atos dele, eu respondo pelos meus, mas como pai. Meu pai é meu amor, meu ídolo, meu herói, sempre vai ser. Bom, prefeita de Juara, eu acho que vai ser difícil você ser. Agora, governadora do estado... Quem sabe, né? Quem sabe? Eu tenho muita vontade, não preciso nem falar para você o contrário, né? Eu até brinco às vezes com os deputados, né? Quando eles falam assim, a Janaína quer ser governadora, eu falo, e você não quer? É uma coisa assim meio natural. Se você é um político, se você é um vereador, se é um prefeito, se é um deputado, que você almeje crescer politicamente. Quando você está como deputado, como eu estou, né, já terminando esse mandato, serão 12 anos, óbvio que eu tenho que sonhar mais alto. Agora, eu também tenho que ver e medir o timing disso, porque eu não me acho também uma pessoa acima de tudo e de todos. Eu tenho que ir tateando para ver a hora que eu tenho condições de ter um grupo. Não, eu estou empolgada, é lógico, com as pesquisas, bem para Senado, bem para governo.
Agora, governo é diferente de Senado. Governo você precisa de um grupo mais amplo. Se eu conseguir construir um grupo amplo e tudo, é um cenário. Agora, caso ao contrário, eu vejo que hoje uma candidatura a Senado é algo mais pé no chão, mais factível, e que num primeiro momento eu consigo ir trabalhando isso de forma mais independente. Não vou dizer para você que eu não tenho grupo, né, Anderson? Porque você sabe que, por exemplo, que já tem o Botelho, que é muito ligado a mim, então a gente já está construindo um grupo aí, o próprio MDB, tem 4 deputados estaduais que me apoiam. Já nas próximas? Já nas próximas. Meu objetivo é tentar uma candidatura de Senado nas próximas eleições. Ser uma das opções, uma mulher, uma opção de uma mulher, mas uma mulher que transita nas pautas masculinas, porque eu adoro falar de meio ambiente, adoro falar de produção, adoro falar de infraestrutura. Então, eu dou pitaco em tudo quanto é pauta, entendeu? Eu não fico só exclusivamente falando de pauta feminina. Eu não posso deixar de falar, porque eu entendo que é meu compromisso, inclusive, com o futuro, porque eu quero que a minha filha que está aqui tenha um futuro muito mais pavimentado e muito mais, como que eu vou te dizer, mais humano para as mulheres, né? Um ambiente mais aberto às mulheres do que o que eu tive. E eu já tive um melhor do que o da minha mãe já teve um melhor do que o da minha avó. Na época da minha avó não podia estudar, a mãe do meu pai, mulher não estudava. Mulher que estudava era mulher da vida. Ela crescia para ser esposa, então minha avó é semi-analfabeta. Ela malemar sabe ler e escrever, a mãe do meu pai. E ela fala isso para mim. Na minha época, meu pai não deixava eu estudar. Eu não podia ir na frente da minha casa para receber um carteiro, se fosse homem. Então, as coisas já melhoraram. Mas eu vejo que é da nossa responsabilidade, da minha, da sua esposa, abrir caminho para as nossas filhas e para gerações futuras também. Então, eu falo dessa pauta, não deixo ela de lado, mas eu gosto de estar nessas pautas macros também, que antes só haviam homens, né, como protagonistas. Mas, Janaína, vou te falar uma coisa bem sincera. Sucessão de Mauro Mendes. Se não for Janaína Riva, uma das candidatas ao governo, quem seria? Olha, hoje, quem fala de ser candidato a governador, né? Que a gente ouve falar que é candidato a governador. O senador Jaime Campos começou a falar que é candidato, que é um pré-candidato a governador. Mas não simboliza uma renovação que as gerações que estão vindo aí estão buscando. O senador Wellington, que também acredito que é de uma geração parecida. Também, né? Que inclusive meu sogro, muita gente fala, mas seu sogro quer ser candidato. Fala, ele com o projeto dele. Eu com o meu projeto, ajudei ele a ser senador, é um ótimo parceiro político, mas eu estou construindo a minha carreira política, né? Eu não posso ficar dependendo de ninguém, nem dele, nem de ninguém, né? Isso é um ponto positivo, né? E também temos o vice-governador Otaviano Pivetta, que também é um pré-candidato. Acredito eu aqui que dos nomes de hoje, esses seriam os 3 nomes que já colocaram a sua vontade, né, de serem candidatos a governo do Estado. Você também colocou E eu também, já falei várias vezes sobre isso. Falei, olha, eu vou analisar o cenário. Porque eu entendo, como você também, que a nossa geração também está sedenta por um nome novo neste cenário, né? Um nome novo, eu digo assim, não só de idade, né? Mas também... de ideias, pensamentos. Que pensa diferente. A gente acaba se tornando mais pragmático. Sim. Pelo menos eu entendo assim, sabe? Eu quero resolver tudo um pouco mais rápido, ser mais acessível também. Porque você falou agora há pouco para mim, falou, eu estou muito conectada ao celular por conta do trabalho. Para mim, a coisa mais fácil do mundo, às vezes as pessoas falam, como que você sabe que está falando de determinada pauta, você vai falar sobre ela? Porque eu leio os comentários das matérias, eu vejo, eu interajo. Isso é um bom filtro para você poder se posicionar, é um bom norte daquilo que você vai falar ou de como você vai atuar. Se você estiver atualizado com isso, você consegue atender o mais próximo possível a expectativa das pessoas, né? Mas então você considera que... Pode ser. Pode ser. Pode ser. Forte nome ao governo do Estado. Pode ser. Eu não posso falar assim, olha, eu sou candidata a governo do Estado, porque, como eu te disse, eu sei que isso depende de mais fatores. Mas que eu sou um dos nomes que está como pré-candidato, eu sou. Né? E que não diria não caso esse grupo chegasse assim, Janaína, resolvemos te lançar uma água que você quer? Janaína, o cavalo tá arriado, pode né? chegar aqui, pode ir. Vem cá, Sofia, pegar você, Sofia, que é a mais linda. A Sofia que aí todo vai mundo ser já a sua tiver. sucessora na política, não? A Sofia não quer... A Sofia quer ser médica. Ela falou não, ela vai ser. Ela quer ser... pode ser também. Pode ser. Hein, Anderson, você perguntava para mim, por exemplo, dessa questão, se o cavalo tiver arriado, nunca que eu vou deixar de montar num cavalo desse, né? Se tiver um grupo sólido e tudo, eu senti confiança disso. Mas também não vou fazer nenhuma aventura, então eu quero medir isso. Eu estou feliz, igual eu disse para você, as únicas pesquisas que saíram até agora foram do Grupo Gazeta de Comunicação, né? E as 2 pesquisas foram feitas em Cuiabá, Várzea Grande, e eu apareço para Senado e para governo
em segundo para governo em Cuiabá, em segundo para governo em Várzea Grande, e em Senado eu apareço em segundo e terceiro em Cuiabá e Várzea Grande. Então, eu vejo assim que as frentes estão sendo abertas e agora vai depender desse trabalho. Por exemplo, para mim, muita gente pergunta para mim, por que você está nessa relação com o Botelho tão sólida? É óbvio, porque o Botelho tem compromisso comigo. Então, para mim, é importantíssimo ter um prefeito de Cuiabá que tenha um bom relacionamento comigo e que depois eu sei que vou poder contar com o apoio dele. Você vai apoiá-la a prefeitura? Claro, vou apoiá-la a prefeitura, até porque eu sei que ele tem capacidade, porque é diferente do que as pessoas acham, o Botelho não tem nada de bobo, nada. Algumas pessoas às vezes acham, o Botelho com esse jeitão dele, essa fala cuiabana e tudo mais. Pô, o Botelho, ele conseguiu pacificar uma Assembleia que estava em guerra, você lembra disso? Sim. Operação na Assembleia era quase toda semana, o Botelho pacificou, o Botelho construiu uma boas relações com os poderes. Eu acho que Cuiabá está precisando disso, de alguém que não vá para brigar, que não vá para ficar falando mal de todo mundo, entendeu? Mas alguém que vá para, olha, vamos botar aqui panos quentes, gestão do Emanuel, vira essa página aqui, vamos olhar aqui para o futuro e vamos começar a pensar em como consertar Cuiabá, porque Cuiabá está aos frangalhos, né? Exatamente. Então, eu vejo que o Botelho é esse cara, um cara que não briga com ninguém. Ao contrário, você briga com ele, dá até raiva, porque ele não responde, parece que dá mais nervoso ainda, sabe? Eu já sou mais esquentada, às vezes alguém fala alguma coisa para ele, eu falo, você não vai responder? Ele, eu não vou responder. Então, e isso tem dado certo. Esse jeito dele, pacificador, conciliador, está liderando as pesquisas, eu acredito que por conta disso. Mas acho ele muito habilidoso e também é uma pessoa que é da minha confiança para politicamente depois estar no futuro e me ajudar num projeto majoritário. Onde que você acha que o atual prefeito Emanuel Pinheiro errou na mão na administração da capital? Eu acho que o Emanuel começa a errar quando o Emanuel começa a se cercar de pessoas que enchem tanto a bola dele, puxam tanto o saco dele, que ele começa a achar que ele é maravilhoso, né? Que ele está fazendo tudo extraordinário, que ele é inatingível, que ele é imbatível, que ele não precisa de ninguém. E, infelizmente, sabe, puxar saco leva a gente lá para baixo. A gente já viu até esse filme no passado, muita gente comenta, por exemplo, do que viveu o Dante, com os puxa-sacos, que depois o Dante tinha 70% das intenções de voto para senador, perdeu a eleição do Senado. E essa coisa de você se cercar de pessoas ruins, eu gosto de ter ao meu lado pessoas críticas. Tá? Não é à toa que a Laurinha trabalha comigo há tantos anos. Ela é expert em fazer crítica, sabe? Eu gosto disso, porque você consegue balizar a sua opinião, a opinião do seu assessor, a opinião do seu parceiro político. Você ouve quem está à sua volta. Você consegue medir. Tipo assim, às vezes você está com uma posição muito enviesada, a pessoa chega e fala, olha, coisa não está bem assim igual você está pensando, não. As coisas não estão tão boas assim. O Emanuel, o que aconteceu? As pessoas que foram fazendo isso, ele foi excluindo. Paulo Araújo fez isso, ele excluiu. Eu fiz isso, ele excluiu. O MDB fez isso, ele excluiu. Ele foi perdendo todo mundo pelo caminho. Hoje, você fala, quem que é um aliado do Emanuel? Eu só tenho hoje o Juca como deputado estadual na Assembleia. Quer dizer, um prefeito de Cuiabá, ele tem um aliado na Assembleia. O parece que ficou meio, né? Até o Estopa, você já ouviu uma declaração dele falando, né, que tinha incompatibilidade com o grupo, falando mal do secretariado. Então, você vê que realmente é de praxe dele abandonar companheiro ou maltratar companheiro. Desculpa até te interromper. Você falava que ele ficou com um único deputado apoiando ele na Assembleia. Só tem um. Só tem o deputado Juca do Guaraná, que é meu amigo e tudo mais. E só tem o Juca. Né, que o Juca tem uma certa gratidão com ele, que ele fala que fez o Juca, mas não é verdade, né? O Juca recebeu um apoio dele, mas é muito tímido até perto do trabalho que o Juca fez de um modo geral. Mas o Juca acha que ele deve essa gratidão. O Juca tem um certo alinhamento político com ele, porque foi presidente da Câmara também, né? Então viveu com ele por 2 anos como presidente da Câmara, eles têm um bom relacionamento. Só tem o Juca hoje que apoia o Emanuel, mas ninguém. Bom, nós temos nomes. Vindo agora para o município, já que estamos falando de prefeitura, eu não me lembro do tempo que eu estou aqui de a gente ter tantos nomes fortes para a prefeitura. Botelho, Fábio Garcia, o Lúdio, enfim. É interessante isso mesmo, né? São muitos nomes fortes. Você acha que pode haver uma união em torno de um grupo ou não? Olha, seria ótimo se tivesse, né? Todas as vezes eu tenho falado, tanto com o Fábio Garcia quanto ao Botelho, que seria ótimo para o grupo ter um candidato só, né? Agora, eu vejo que isso está se tornando já algo não factível, pode não acontecer, né? Algo irreal. Se isso de fato acontecer, é uma disputa, como você disse, mais concorrida e tudo. Isso não quer dizer também que a população não vai ter um bom debate, pode até ser melhor, porque você consegue ver
mais opções ali de candidatos, mas é óbvio que a gente gostaria que isso acontecesse. Pode acontecer? Pode, que é a sua pergunta, né? Se isso pode acontecer do grupo unificar. Pode acontecer, mas eu estou achando isso, cada dia que passa, estou achando isso mais difícil. Bom, agora outra pergunta que eu sempre me incomoda demais é a eleição para a presidência da Assembleia. Eu nunca escuto os caras falarem assim, vamos colocar a Janaína Riva como candidata a presidente. Desculpe, por que só homem? Por que que nunca se fala, vamos botar a Janaína para ser a presidente da Assembleia, não compor a mesa diretora? Você sabe, até é engraçado isso, né? Porque, assim, a única vez que eu tentei disputar foi na eleição agora para secretário, não nessa, na passada, na eleição para secretário, no segundo biênio do meu segundo mandato. Que eu e Max, a gente chegou a fazer uma disputa interna, né? Que acabou em 11-10 votos. O Max ganhou por 1 voto. Se empatasse também, de repente, se alguém não votasse, ia ganhar pela idade também, né? Mas ele ganhou por 1 voto. Eu lembro que, assim, quando nós estamos lá na Assembleia, no dia a dia e tudo mais, a coisa flui muito bem. No período das eleições da mesa, sempre tem um para falar, mas o problema da Janaína é que o Riva vai voltar. Aí, esses dias, eu falei para um deles, eu falei, engraçado, né? Isso aí, na época da eleição da mesa, é toda vez a mesma conversinha, mas na hora de precisar de qualquer coisa no dia a dia, todo mundo esquece, né? Que... Mas responde assim, o Riva não vai voltar, o Riva já está, eu sou Riva. Não, mas assim, Anderson, isso é uma coisa tão pequena, eu acho que... assim, eu não levo isso em consideração, porque eu acho que a pessoa que fala isso, ela fala mais na intenção de querer me prejudicar e utilizar isso porque ela não tem o que falar de mim, do que qualquer outra coisa. Esse cenário já melhorou muito na Assembleia. Quando a gente fala, por exemplo, da eleição da presidência da Assembleia, o pessoal me pergunta às vezes, mas você está brigando com o Júlio? Porque o Júlio quer ser? Eu falo, não, só estou alertando o Júlio de que eu já passei por isso, das pessoas ficarem me incentivando e depois, na hora H, ficar usando isso como barganha com quem já está na mesa diretora. Então, eu já estou vacinada desse mal, sabe? Eu não caio mais nessa, porque eu passei por isso. Aí coloca lá, coloca seu nome, Júlio, lá, que você tem muita chance. A estrutura da mesa diretora é a estrutura gigantesca. É impossível você concorrer em condição de igualdade com quem já está na mesa. A minha oportunidade agora de ir para a mesa é com essa movimentação. Botelho é candidato a prefeito. Então, é algo especial e inédito que está acontecendo. Porque se o Botelho não fosse candidato, ia repetir uma mesa com ele e com o Max. Por isso que eu sempre defendi que não só deveria acabar com a reeleição do presidente, como não deveria poder trocar de cargo o presidente e secretário. Porque o que adianta acabar com a reeleição se pode trocar? Aí fica toda hora, presidente vira secretário, secretário vira presidente vira secretário. Pô, sacanagem com quem quer crescer lá dentro, sabe? Então, onde eu cheguei até agora, Anderson, com esses 10 votos que eu já tive, de 24, que é muito significativo, na verdade votaram 21 lá no passado, na raça, porque eu não tinha nada para negociar, não tinha cargo, não tinha estrutura, não tinha nada disso. Então, esse foi na raça. Eu acho que é nessa conquista da relação de amizade com os colegas, né? Por exemplo, eu tenho lá o Dr. João. Pô, Dr. João é um segundo pai para mim. Aí eu tenho o Valdir Barranco. Valdir Barranco, a gente briga, questão de direita, de esquerda lá direto, mas é uma pessoa que eu tenho extrema confiança em qualquer projeto político hoje, dentro da Assembleia, é uma pessoa que eu tenho confiança. Isso, o Thiago Silva, idem. Né? Hoje tem o Juca do Guaraná, mesma coisa, a gente também é sintonizado. Então, isso que eu estou te falando é assim, esse crescimento político, ele só é possível se, de fato, um dos que estão na mesa sair. Se não sair, não tem como um novato entrar. Então, eu falei para o Júlio, o senhor pode ficar chateado comigo, eu sou a única que estou sendo sincera com o senhor. Então, usando o senhor para isso, não entra nessa e pensa no futuro. Daqui a pouco eu sou uma candidata já a Senado, vou sair de lá, o senhor também vai ter um espaço lá, vai vagar mais um espaço e por aí vai. Então, não é assim dizer, tem uma fila, tem que seguir. Só estou falando que é muito difícil acontecer. Agora, pode querer disputar isso? Pode. Pode, mas é uma disputa muito injusta para quem quer entrar. Bom, a Assembleia hoje a gente vê assim, hoje só tem você de deputada, né? Hoje só tem eu de mulher. Hoje não, né?
Terminando agora, vai ser 12 anos que só teve eu como deputada. Quando nós tivemos mais mulheres, foi quando ficou a Teté e a Luciane, que nós tivemos 2. Por que você acha? E acredito que no passado as séries com a Zilda também, acho que também eram 2. Mas foram, assim, 2 situações muito isoladas. Por que essa ausência feminina na Assembleia, assim, é tão grande? É porque é muito mais difícil chegar, sabe? Para chegar lá, a estrutura tem que ser muito grande. Estrutura que eu falo, base política, estrutura financeira, uma campanha muito cara. As mulheres têm muito medo dessa hostilidade que eu falei para você, essa agressividade política, violência política, porque xingam muito, falam muito mal, sabe? Eu estava olhando agora há pouco na internet, a gente colocou lá, nós estamos fazendo um bolão, né, dos deputados. Pô, tem comentários, assim, horrorosos, entendeu? Então, as pessoas são sem noção. Quer dizer, porque eu sou deputada, eu não posso fazer um bolão para eu tentar também ganhar na Mega Sena. Então, é para você entender... Eu estou no bolão também. Que como as mulheres são tão, assim, mais sensíveis, eu acho que a hora que elas veem esse tipo de xingamento, esse tipo de coisa, ela fala, poxa, eu vou expor minha família, a tudo isso, vale a pena? Então, as mulheres ficam mesmo mais retraídas por conta desse ambiente político. E, como eu disse, já melhorou muito. Eu falo isso para várias mulheres. Por quê? Antes não tinha dinheiro para mulher, você sabe disso. Agora tem, porque agora tem um fundo, então é obrigatório. Então, agora chega o dinheiro nas mulheres. Antes não chegava. Então, por isso, acredito eu, que os números no Congresso estão aumentando. Congresso tinha 12%, depois o Congresso foi para 15%, agora o Congresso está com 17% de mulheres. Está crescendo aos poucos. Deveria ter coragem de votar a proporcionalidade para chegar na equidade daqui a uns anos. Quer dizer, vai votando para ir melhorando a proporcionalidade para daqui a um pouco ter 50-50. Porque isso é importante, gente. É importante por quê? Porque a mulher tem visão diferente em várias pautas dos homens. A nossa visão é muito diferente. A mulher, na minha opinião, ela é mais humana, ela tem mais uma preocupação com o ser humano, ela é cuidadora, ela cresce já sendo cuidadora. Eu sempre, minha mãe brincava comigo, falava assim, a mulher já nasce e ganha uma criança para trocar a fralda, uma boneca. O homem já nasce e ganha um carrinho para brincar. Então, minha mãe falava isso, assim, é da nossa essência ser uma mulher cuidadora, como você disse aqui, ser uma mulher mais preocupada com o amanhã, com o futuro. Imagina, se a gente tivesse essa igualdade entre homens e mulheres, não é que a gente ia ter mulher defendendo mulher, nós íamos ter a visão da mulher, que é metade da população brasileira, metade da população mato-grossense, representada na Assembleia e nas câmaras. Isso que é interessante. Sua relação com o governador Mauro Mendes é tranquila? Como é que você classifica? Super tranquila, né? Às vezes, assim, a gente faz alguma reunião ou outra para tratar de determinados assuntos que eu tenho um pouco mais de dificuldade de acompanhar o governo, porque eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu citei aqui para você, por exemplo, essa questão de servidor público. Uhum. Toda vez é um problema, porque o governo quer que eu vote com o governo, mas eu não me sinto confortável nessa pauta de votar com o governo, porque eu tenho uma visão diferente do governo. Fora isso, na maioria das pautas a gente tem sintonia, né? E o governador sempre foi muito respeitoso comigo, a relação fortaleceu, porque eu acabei assumindo a presidência algumas vezes, então foi um relacionamento também muito tranquilo. Então, a gente se dá muito bem. Nunca tivemos problema nenhum até hoje. Mas você pode ser oposição a ele se for candidato ao Senado, porque falam que ele será candidato ao Senado. Como é que se trataria isso? Não, mas de uma forma super tranquila também, porque, como eu disse para você, as pautas são diferentes, né? Assim, eu vejo o governador mais focado nessa questão de gestão, o governador tem um perfil empresarial, de gestor de excelência, né? Como ele tem sido até agora, que no nosso estado, acho que isso é um pouco incontestável, né? A avaliação da gestão do Mauro. Eu já tenho um outro discurso aqui, e também são 2 vagas, né? Então, nada impede também da gente estar em uma dobradinha, né? Agora, a minha pauta, por exemplo, né, Anderson, você sabe, eu tenho defendido a revisão da Constituição Federal, eu acho que precisa haver uma reanálise. Essa questão, por exemplo, de abuso, de estupro de vulnerável. Pô, para mim, isso aí tem que ter pena de morte ou prisão perpétua. Eu quero mexer nesse assunto. Eu vi esses dias... a senadora Margarete, por exemplo, fala assim, mas isso não dá porque precisaria de uma nova Assembleia Constituinte, uma nova Constituição. Eu acho que o momento é propício para uma nova Constituição, onde isso seja revisto, porque isso é uma pauta pacífica. Sim. Então, assim, não vamos inventar muita coisa nessa pauta. Estuprou criança, uma prisão perpétua, estuprou e matou, uma pena de morte, por exemplo, alguma coisa assim que a população... O caso de Sorriso... Quanto da população não vai concordar com isso, Anderson? Com o cara daquele que matou e estuprou. E estava solto. 4 meninas da mesma... 3 meninas e a mãe da mesma família
Quem que vai ser contra um cara desse ter uma prisão perpétua, uma pena de morte? Nenhum brasileiro vai ser contra isso, nenhum. E muitas vezes a gente fala sobre isso, até legal eu e você a gente conversar sobre isso, porque assim, às vezes as pessoas vêm falar para mim, mas e o fulano? E o ciclano? A lei é para todo mundo. Quando você cria uma lei rígida como essa, é pena de morte ou prisão perpétua para estuprador de criança. Não importa, ele pode ser a pessoa, tá aqui do seu lado, convive com você todo dia. Ele tem que estar sujeito a isso também. Então, é assim, estou falando isso para você. É um crime de comoção, né? Comoção social universal, né? Aquilo que aconteceu lá em Sorriso repercutiu internacionalmente. Eu fiz uma viagem logo depois, aonde você ia, as pessoas falavam, nossa, você é de Mato Grosso, meu Deus, que horror aquilo que aconteceu lá em Mato Grosso, né? Coisa de cinema. E o pior é o seguinte, esse cara foi preso tudo e tal, mas ele é um cara que a maioria de nós aqui não conhece. Quer dizer, eu já não tenho mais lembrança de como é o rosto dele. Eu não reconheceria ele. Você reconheceria? Não. Pois é. Daqui a pouco esse cara tá solto. O que não é difícil, né? Ele já estava solto, já tinha sido daqui a pouco esse cara tá solto de novo. E aí você vai saber se você está contratando esse cara, onde você está. Por isso até que a gente fez aquela lei. Lista de estuprador e lista de pedófilo. E o governo entrou na justiça contra a legislação. Até muita gente veio falar para mim, mas o governo é contra, está apoiando o estuprador e pedófilo. Não acho que é isso. Eu acho que, na opinião do governo, por conta da Constituição, do Código Penal, eles ficaram com receio de implementar, por isso que eles fizeram a ADI, a ADIM, a Ação de Inconstitucionalidade, e da Ação de Inconstitucionalidade veio um parecer favorável do STF. Sim, pode ter uma lista de pedófilo e lista de estuprador. Porque aí você vai contratar alguém, você tem que saber se a pessoa... Sim. Como que eu vou botar dentro da minha casa... Vou ser sincera para você, eu estava precisando fazer umas manutenções na minha casa e eu estava viajando, aí a nossa secretária que trabalha conosco, com meu marido, me ligou, falou, olha, eu estou querendo pedir para o pessoal lá arrumar. Eu falei, não pede para ir, porque só tá as crianças em casa, eu não estou em casa, eu não quero gente estranha em casa. Você passou por isso, por um susto na sua casa já, né? Com uma pessoa que era da minha extrema confiança, 15 anos. Você não está falando de algo que você não viveu, uma pessoa que ficava comigo 15 anos. Então, assim, que entrou dentro da minha casa, o cara colocou uma arma na minha cabeça. E ainda depois, quando a Polícia Civil conseguiu pegar as mensagens do celular, o cara planejava sequestrar meus filhos. Estava dentro da minha casa todo dia. Então, o seu discurso ganha força porque não é de alguém que fala, essa aí está inventando, essa aí está falando. Porque não, é porque você sentiu isso na pele e imagino eu que foi um dos momentos mais difíceis da sua vida. Né? Cara, Anderson, assim, o que eu estou defendendo é uma coisa que... Deus me livre se isso um dia acontecer com alguém da minha família, é o que eu quero que aconteça. Por que tem muita gente fazendo justiça com as próprias mãos? Porque a nossa justiça ela é falha, a nossa justiça é branda para crimes tão graves como esse. Aquele cara que foi transferido de Sorriso, por exemplo, o cara estava lá, queriam linchar ele. Para mim, tinha que ter deixado linchar mesmo. Um cara que estupra e mata 3 crianças igual esse cara, aí a gente tem que se preocupar para dar cela especial para perdão da expressão, para um vagabundo desse. Andar de helicóptero. Andar de helicóptero, ele custa 3 vezes mais do que uma criança na escola, talvez até mais do que isso, dando comida para ele e tudo, e às vezes até indenizando a família dele, porque ainda tem auxílio para preso. Que é isso, né? Então, é isso que a sociedade não aguenta mais. Bom, a gente está se aproximando do fim aqui, eu sei que você tem outros compromissos. Alguma mágoa, algum ressentimento nessa sua vida política, desde que você começou, algo que te incomoda ou não? Não, Anderson, não. Sabe por quê? Eu acho que todos os problemas que eu tive, problemas que eu digo assim de debates mais acalorados ou qualquer coisa que tenha acontecido, eu nunca levei para o lado pessoal da coisa, sabe? Nunca desejei mal para ninguém, nunca fui atrás de fazer alguma coisa, alguma sacanagem com ninguém, nunca precisei disso. E também consegui depois pacificar essas relações. Assim, eu me lembro de algumas discussões que eu tive, eu vou dar um exemplo aqui. Lá atrásão, lá tinha uma brigona com o Jajá. Já tive com o Wilson, já tive com outros. Nada que depois eu não sentasse, não conversasse com a pessoa e falasse, olha, você acha que eu me excedi nisso? Se eu me excedi nisso, me desculpa, mas olha, você se excedeu nisso também. Então, assim, eu consigo transitar bem nisso. Eu não tenho inimigos. Você fala, Janaína, você tem inimigos políticos? Eu não tenho. Né? Eu tenho uma relação politicamente conturbada com, hoje, o Emanuel Pinheiro, mas que não tem absolutamente nada a ver com a vida pessoal. Ao contrário, ele que me ofende muito pessoalmente, mas eu nunca falei da mulher dele, do filho dele, nunca falei da família dele, eu tento não entrar nisso. É que Cuiabá realmente está jogada às traças, isso não é eu que eu estou falando. Mas ele chegou a falar alguma vez, alguma coisa da sua família? Várias vezes, sabe? Várias vezes. Tenha coragem de ter...
sido delatado por todos os delatores que passaram até hoje pelo Estado, nunca escapou de nenhuma delação e tem coragem de ficar falando, olha quem está falando, a filha do Riva, sabe? E eu nunca falei isso do filho dele. Por quê? Porque eu tenho respeito pela família das pessoas, né? Talvez uma diferença também que a mulher tenha. Eu jamais vou ofender a família de alguém, a honra de alguém, porque eu acredito que não é por aí, sabe? O que muda com isso? Não muda absolutamente nada, né? E para mim, o castigo é aqui, sabe? É divino e é na terra mesmo que a gente vai pagar. Sempre falei isso. Falei, eu prevejo um futuro muito triste para o Emanuel, não desejaria isso para ele nem para ninguém, mas infelizmente vai colher o que ele está plantando. O que você acha que pode acontecer de tão Acho que pode ficar inelegível agora na Câmara Municipal, conta dele reprovada, prefeitura devendo mais de 1 bilhão, as denúncias de corrupção são muitas, não sei quanto tempo ele vai conseguir ficar fora da cadeia, até depois que ele sair da prefeitura. Então, assim... isso não é uma coisa que eu desejaria para ninguém, mas, infelizmente, uma pessoa que foi alertada tantas vezes não pode alegar desconhecimento. Os tempos são novos, como eu disse aqui. Não é mais aquela época lá de trás que podia tudo. Isso acabou. Né? Isso acabou. Então, hoje, você tem que ter uma responsabilidade muito maior. E o pior de tudo, o cara está no meu partido, então vai levando ainda o nome do MDB para essa lama dele aí, sem a gente merecer, porque pelo partido ali, nenhum do partido... com a exceção, como eu disse, do Juca, que entrou depois, gostaria que ele ainda fosse prefeito de Cuiabá. E essa história do Emanuelzinho, que você se posicionou, parece que ele assumiria o partido, tem alguma coisa? Ele quer assumir o partido, né? Ele quer assumir o partido. Ele estava até agora há pouco filiado em Várzea Grande. Ele estava lá, disputou para prefeito lá pelo PTB, mas agora virou o cara mais partidário do mundo dentro do MDB para ser presidente do partido aqui em Cuiabá. Acontece que aqui eles deixaram o partido jogar das traças. O que eu vejo que vai acontecer? Se ele se tornar presidente do partido aqui, que pode acontecer que vai ser um esvaziamento do partido, vai colocar esses caras que ficam puxando o saco do Emanuel lá, especialmente os vereadores, para dar legenda para os caras. Mas, mesmo assim, depois ninguém vai ficar no partido, porque ninguém tem fidelidade com o partido, não tem história com o partido também. O partido já foi usado muitas vezes de barriga de aluguel, especialmente aqui em Cuiabá. A gente nunca teve ninguém aqui leal partidariamente falando, né? Vai ser uma pena, né, se ele for presidente. Mas isso é uma decisão que ainda não está tomada. A gente ainda não sabe falar se é isso mesmo, se não é, sabe? A imprensa fica me ligando e fala, olha, eu gostaria de saber igual vocês, não tem uma decisão ainda sobre o assunto. Isso que eu acho bacana em você. Estou te perguntando isso porque eu vi um posicionamento seu hoje nas redes sociais, você falando sobre isso, né? Você não é uma pessoa que não responde. É difícil entrevistar você por causa disso. Você pergunta, você responde. E jornalista tem aquele hábito de perguntar e ficar torcendo. Tomara que ela não responda, que assim eu vou ficar perguntando. Não, é bem o que você falou. Às vezes eu queria não ser tão sincera. Mas eu tenho esse probleminha aí. Esses dias até o Mídia News colocou, né? Janaína sincerona. Mas é que, para mim, você pergunta... Não gosto de enrolação. Se eu ficar aqui, não, porque não tem chance do Emanuelzinho assumir, 0 chances, está tudo certo, vai ficar com a... Não gosto dessas demagogias. Sabe? Para encurtar a conversa, olha, nem nós sabemos o que vai acontecer. É um partido muito grande, é um partido que tem essa questão federal que pesa, ele é deputado federal também, sabe? Então, as divergências são aqui. Pena, né, que às vezes a Nacional não tem tanto esse sentimento do que acontece aqui em Mato Grosso. Porque a gente faz um super trabalho aqui com o MDB Anderson, ter quase 30 prefeitos. Sem ter governo, sem ter uma estrutura grande, é muito difícil, sabe? Hoje eu acho que a gente só perde aqui para União Brasil, que é do governador. E o MDB passou por muitos altos e baixos aí nos últimos anos, agora que a gente está reestruturando o partido. Então, é uma pena, né, que eles não tenham essa visão, porque o próprio Emanuelzinho, eu disse isso na reunião, falei assim, olha, o Emanuelzinho só está eleito porque a gente fez legenda para ele ser eleito. Se você colocasse o voto dele e o voto do Sargento Vidal, que ele trouxe para a chapa para ser candidato, os dois não fariam deputado, ainda faltava 100 mil votos. Então, quem construiu essa chapa foi eu e o deputado Bezerra. Te falo sem medo de ser feliz. Nós dois, os deputados estaduais ajudaram um pouquinho, mas especialmente eu e Bezerra construímos a chapa de federal e a chapa de estadual. Alguma coisa, Janaína, que você, nesse tempo que está na política, fala, isso aqui eu poderia ter feito diferente se eu pudesse voltar atrás? Ai, não sei. Eu não sei porque, assim, hoje, eu me arrependo um pouco de ter sido muito briguenta, mas naquele momento foi importante para mim.
Então, também não sei assim, se é algo que eu me arrependo. É porque hoje eu não gosto mais disso, sabe? Daquela discussão baixa, de perder, às vezes, o norte da discussão. Mas acho que é um momento necessário, eu concordo É isso que eu estou te falando. Para você demarcar o seu território, para falar, eu cheguei e é Isso, assim. eu acho que naquele momento era importante para as pessoas separarem as coisas. A Janaína é a Janaína, o Riva é o Riva, ela está escrevendo a história dela. Mas hoje em dia, assim, já não faria também. Eu acho que também é uma coisa muito da idade, né, Anderson? Se a gente vai amadurecendo... Vai ficando mais sossegado. A gente vai sossegando mais, você vai querendo fugir de briga, né? Então, eu não sei se tem algo que eu me arrependo. Talvez de ter confiado em determinadas pessoas que me sacanearam, sabe? Algumas coisas que eu vivi na mesa diretora, mesa da Assembleia. Confiança demais. Mas, ao mesmo tempo, também é da minha essência, sabe? Não consigo. E a pessoa me pede perdão, eu perdoo ainda, sabe? Tava brincando com uma amiga essa semana, não vou falar o nome, né? Porque senão vai dar muita polêmica. Aí teve uma que, assim... Fala só a primeira vez. Acabou comigo, me xingou, tudo mais. E eu encontrei, eu falei assim, ai, meu Deus, não vou cumprimentar, eu não aguento. Aí eu cumprimento, trato bem, tudo e tal. Aí uma amiga estava junto comigo e falou, olha, você é grande por isso. Porque se fosse eu, não faria isso. Por isso que você é grande. Então, não sei se tem alguma coisa assim que eu me arrependa, mas que eu acho que aquilo que eu fiz e que foi errado pode até ter contribuído para dar certo hoje, sabe? Para ter acertado hoje. Bom, agora eu vou voltar um papo lá de trás para a gente começar a encerrar. Seria prefeita de Juara? Eu hoje acho muito difícil, né? Hoje acho difícil porque, quem sabe lá na frente, quando estiver mais madura... Você nasceu lá? Mas eu acho difícil, sabe por quê? Porque eu nasci em Juara, minha família é toda de lá, eu vivo lá, todo evento que tem, tudo eu tô lá, porque não tem como desvencilhar, a gente tem até investimentos lá na cidade e tudo mais. Mas hoje eu acho que seria difícil eu ser prefeita de lá, né? Hoje eu tô mais próxima. É mais fácil apoiar alguém hoje, né? Hoje eu tô mais próxima como do prefeito de Juara, que é o Carlos Sirena. Eu brinco às vezes com ele, mas eu chamo até de tio, porque eu cresci junto com os filhos dele, né? Então, hoje, isso não é uma coisa que está no meu radar. Não vou dizer para você que nunca, né? Porque eu amo minha cidade também, tranquila, pacífica. Mas eu acho que até eu morei lá depois que você representa melhor estando aqui, Juara ganha mais do que se você estivesse lá, né? Eles torcem muito para eu ser, né? Governadora, senadora. Eu vejo que é bem um sonho, assim, da população juarense também que eu cresça, né? Porque Juara nunca teve um filho de Juara... indo tão longe, se assim posso dizer, da onde eu cheguei, porque a nossa cidade é jovem, né? Meu pai, apesar de ser deputado de Juara há muitos anos, não era nascido lá em Juara. Nossa cidade tem 42 anos, fez agora. Então, 42 anos Juara tem. Meu irmão tem 40, eu tenho 34, vou fazer 35 agora, em janeiro. Então, a cidade é jovem. Então, eu vejo, assim, que nos mais velhos, especialmente, quando eles falam para mim, uma filha de Juara pode ser governadora, pode ser senadora. Dá um orgulhão, assim. Senadora com 35 anos. Já pensou? Seria a mais nova? Acho que sim, né? Eu acho que da história de Mato Grosso, sim. Uma governadora com 30 e... Não sei do Brasil, mas de Mato Grosso, acho que seria a mais jovem da história. Uma governadora com 36 seria? 36, 37. Muito não mais que isso, tá, gente? Porque eu sou nova. Mostra que o jovem tem espaço, é só querer, né? E tem espaço, e eu tô vendo isso crescer, tô vendo o Diego, tô vendo a Maísa, tô vendo a Michele, que você falou para mim, né, que trabalhou junto com você também. Tô vendo várias novas lideranças que eu tenho certeza, o próprio Leonardo Bortolin, presidente da MM, que, na minha opinião, vão sobressair ainda. São pessoas que eu acredito que a gente vai ver ser senador, ser governador, sabe, ser prefeito. São pessoas que eu acredito que têm um futuro político brilhante aí pela frente, porque, como eu disse aqui para você, usam desse novo momento tecnológico, de modernidade, tudo para estar interagindo com a população e têm tido mandatos muito proativos. Bom, vou deixar você à disposição aqui, ó, estamos quase chegando ao fim. A assessoria já ficou olhando pra gente assim. Não, a filha também, né? Brava, porque a filha, você sabe, né? Também. Véspera de Natal, que a mamãe só pra ela, quer deitar com a mamãe, quer abraçar a mamãe. Né, Sofia? Ela deu uma sacudida na cabeça assim. Ela é super dengosa, ela é super dengosa, é a mais dengosa da mamãe. Recado pra quem você mandaria hoje, assim, que você acha que estaria precisando de um recado pra... Anderson, assim, acho que interessante aqui mandar um recado para todos que estão nos assistindo e acompanhando o Pod Anderson, que a política é hoje um ambiente muito propício para quem quer fazer a diferença. E que é muito importante participar para fazer a diferença.
eu vejo que a atuação da mulher, especialmente, faz toda a diferença quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de educação, quando a gente fala de segurança, que são os pilares para você ter uma cidade desenvolvida, para você ter um estado desenvolvido. Então, eu gostaria muito de deixar um convite, especialmente aqui para as mulheres, que entrem para a vida pública, sabe? Se filiem, participem das discussões. Hoje o ambiente já tem muito mais mulheres do que tinham antes, lideranças especialmente, e eu entendo que nós precisamos usar da nossa representatividade para defender aquilo que nós desejamos para o futuro dos nossos filhos, da nossa cidade, do nosso estado. Mato Grosso é um estado de muita oportunidade, é um estado para muito investimento, e claro, né, véspera de Natal, também quero aproveitar, desejar um Feliz Natal para todos, e que pensem muito sobre isso que eu falei aqui da família, porque isso que eu falo é da minha vivência, o quanto me fez bem cuidar da minha família. Então, cuide da sua família, valorize seu pai e sua mãe, seu avô e sua avó, enquanto são vivos. Cuide de seus filhos, porque eles são o nosso futuro. E não tem nada na vida que dê mais satisfação para um pai do que ver um filho bem encaminhado. Então, quero desejar a vocês Feliz Natal, Feliz Ano Novo, agradecer a você. E não é mentira o que eu disse, sempre acompanhei o seu trabalho, sou admiradora do seu trabalho. Idem. E espero que, se for governadora um dia, que você seja um aliado também, porque entendo que a política que você faz é uma política muito verdadeira de defender o que é melhor para Mato Grosso. Então, parabéns pelo seu trabalho, pode contar comigo. Na verdade, eu não acho que você tinha que ser candidato ao Senado. Eu acho que você já tinha que ser candidato a governadora. Mas, enfim. Enfim, como você disse que não é assim, precisa haver aí uma decisão do grupo para isso. É uma decisão maior, né? Não é impossível, como eu te disse. O maior desafio de quem pegar o próximo governador é manter o que o Mauro Mendes vem fazendo. É um desafio, concordo com você. É óbvio, manter e melhorar. Concordo com você. E ele é alguém que representou uma renovação para o governo. Piveta sempre fala isso para mim, com relação, por exemplo, à cidade de Lucas do Rio Verde e Mutum. Às vezes as pessoas pensam, né? Administrar lá é fácil. Não, mas você tem que manter e surpreender. Mato Grosso vai ser a mesma coisa. Então vai ser um desafio, realmente, a sucessão do governador Mauro. Vai ser um desafio e eu, repito, gostaria de ver você lá. Janaína Riva, mulher governando o estado de Mato Grosso. Não estou falando isso que eu puxo saco da Janaína, não. É porque eu sou um dos caras que gosta da renovação política. Não, você não puxa saco de ninguém. Eu nunca vi você puxar saco. Você não tem fama de puxar saco, não. Fica tranquilo. Não tenho e não sou, mas é que eu sou um cara que anseio por essa renovação. Quando eu vejo alguém novo entrando na política, olha, eu vou entrar na política, eu dou o maior apoio, porque nada contra os antigos, não é isso, né? Mas eu acho que as ideias estão mais frescas hoje nesse âmbito que você falou da tecnologia, das coisas serem mais rápidas, serem mais ágeis, das pessoas quererem um imediatismo nas coisas. E eu vejo isso em você. Você é muito imediatista. É resposta. Resposta rápida. Não fica nem, mas vou ver, não sei se vai ser. Quando eu falei com a sua assessoria, eu até assustei. Não, ela vai estar aqui tal dia, tal hora eu vou te ligar, tal hora. Daqui a pouco tudo que eles falaram aconteceu. Você nem fala isso, que a imprensa está reclamando tanto de mim, que diz que eu não estou indo dar as entrevistas. Agora que eu vi um chamado de Anderson Navarro, falei, isso não tem como eu negar. Mas aí vai um recado, eu não quero ser polêmico, mas vai um recado para os colegas da imprensa. Eu trago as pessoas aqui e deixo elas falarem. Obrigada, Anderson, obrigada. Né, obrigada pelo carinho, mas como eu disse aqui, como eu sempre acompanhei você, a hora que eu soube que você estava com o podcast, falei, preciso ir lá também, te prestigiar, e é uma honra para mim estar aqui, viu? Então, pode contar mesmo comigo, eu tenho mesmo essa energia para gastar, e eu sempre falo para o meu marido, falo para o meu pai, falo para minha mãe, eu quero ser política enquanto eu estou nova, com muito gás, muita vontade. A hora que eu já chegar aí, passar dos meus 50, 60, eu quero curtir um pouquinho mais a minha família, a minha vida. Então, eu não quero aposentar aqui, não. Não quero aposentar aqui, não, sabe? Eu acho que tem que ter esse período transitório. Tem muita gente aí para nos suceder. Eu falo sempre na Assembleia, venham jovens para a Assembleia, vem para a política, porque a gente precisa mesmo desse gás novo aí também para fazer a diferença, oxigenar. Um detalhe, não é só jovem na idade, não, porque o Botelho foi deputado aos 50. Foi deputado. O Júlio Campos, que é mais do que o Júlio, entendeu? Com a vontade que o Júlio tá, não tem uma audiência que o Júlio não vai. Então, assim, isso é gostoso, é gás novo lá, que está à disposição da sociedade para bem utilizar também e contribuir. Janaína, tamo obrigado junto, pela presença obrigada. Aqui. Geralmente a gente cumprimenta assim, ó, aqui, ó. Como que é? Assim? Assim. O Botelho veio aqui e... não fez você fazer esse?
Que o dele é assim. Não lembro, eu não lembro, acho que ele fez, eu tirei foto O dele é com ele assim. É. Aí alguém falou pra mim, mas esse joia do Botelho é muito brega. Eu falei, mas o Botelho é brega. Ele é brega. Olha lá, a foto, o pessoal Olha lá, tem olha lá, olha lá. foto lá, né? Olha lá, olha lá a fotinha. A foto lá. Aí. Mas E o obrigada, seu como viu? É? E o seu Botelho é assim? Não, o meu não tem. Não Meu tem. é mais, né? Olha lá. O do Botelho já faz o jóia assim. Eu não aguento. Aí alguém falou pra mim, é brega. Eu falei, mas ele é brega. Eu fico pra morrer com ele. Eu sou stylist dele também, você sabia? Aí isso que usa melhorou, né? camiseta por isso estampada, que melhorou. sapato social, calça rasgada. É uma miscelânea, assim, sabe? O inimigo da moda. Ai, obrigado, Janaína. Obrigada a você, Anderson. A você que está assistindo a gente aí, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Compartilhe o link aqui do canal, compartilhe o link para as pessoas assistirem o canal, assistirem a entrevista com a Janaína. E seja sempre muito bem-vindo aqui. Até o nosso próximo Pod Anderson. Beijo, tchau.